Bem, meu pai, ele não me deixou muita coisa, sabe? Ele é um homem muito simples e não me deixou muito. Mas o que ele me disse foi isso. Ele disse, filho, ele disse. Ele disse tantas coisas, sabe? Das letras poéticas que definiram uma geração até uma voz tão icônica quanto as próprias músicas. Bob Dylan é uma lenda viva em todos os sentidos da palavra. Considerado o pai da música folk moderna, Bob Dylan revolucionou a narrativa e ganhou Grammys e até um Nobel de Literatura. Aos 83 anos, ele segue despertando curiosidade dos fãs, visto recentemente em turnê por pequenas cidades com seu estilo silencioso e misterioso. Conheça o mundo excêntrico de um artista que redefiniu o ser atemporal. No entanto, antes de mergulharmos em seu estilo de vida fascinante, precisamos primeiro voltar ao lugar que moldou essa mente incrível. Infância. Nascido como Robert Allen Zimmerman em 24 de maio de 1941, em Duluth, Minnesota. A trajetória de Bob Dylan, de garoto de cidade pequena a ícone musical, é simplesmente extraordinária. Criado na cidade mineradora de Hibbing, seus pais, Abram e Beatrice Zimmerman, eram membros ativos da comunidade judaica local. Desde jovem, Dylan era fascinado por música. Ele aprendeu sozinho a tocar piano e violão, buscando inspiração em artistas como Hank Williams e Elvis Presley. No ensino médio, ele formou bandas como The Golden Chords, apresentando covers de sucessos do rock and roll. Em 1959, Dylan se matriculou na Universidade de Minnesota. Lá, ele se envolveu profundamente na cena folk de Dinkytown, se apresentando em cafeterias locais. Nesse período, ele adotou o nome Bob Dylan, inspirado no poeta Dylan Thomas. As influências iniciais de Dylan foram essenciais para moldar seu caminho musical. As obras de Woody Guthrie ressoaram profundamente com ele, inspirando sua mudança para Nova York em 1961 para conhecer seu ídolo. Essa mudança marcou o início de sua ascensão na cena da música folk, levando a conexões com figuras importantes como Joan Baez e Pete Seeger. Quando Bob Dylan surgiu na cena folk, sua história começava a se desenrolar de formas que mudariam a música para sempre. Carreira e sucesso. A carreira de Bob Dylan é um mosaico de marcos inovadores que moldaram de forma indelével o cenário da música e da cultura. Explodindo na cena no início dos anos 1960, o segundo álbum de Bob Dylan, The Freewheeling Bob, Dylan apresentou Blowin' in the Wind, que virou o hino do movimento dos direitos civis. Esse foi apenas o começo de uma jornada prolífica na qual ele continuou reinventando seu som e desafiando as normas musicais. Em 1965, Dylan deu um passo ousado com Bringing It All Back Home, misturando folk e rock de uma forma que foi revolucionária para a época. Essa fusão não só ampliou seus horizontes artísticos, mas também influenciou inúmeros músicos a explorarem novos caminhos criativos. Sua disposição em desafiar expectativas foi ainda mais exemplificada por sua polêmica apresentação elétrica no Newport Folk Festival naquele mesmo ano, um momento que desde então se tornou lendário. Os prêmios de Dylan são tão diversos quanto sua discografia. Ele conquistou vários prêmios Grammy, incluindo um prêmio pelo conjunto da obra, e em 2001 ganhou tanto um Oscar quanto um Globo de Ouro, por Things Have Changed, do filme Garotos Incríveis. Seu talento literário foi reconhecido em 2016, quando recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, homenageando seu profundo impacto na composição de músicas e na poesia. Além dos prêmios, o legado de Dylan está gravado no próprio tecido da música moderna. Suas letras introspectivas e composições inovadoras inspiraram gerações de artistas de diversos gêneros. Álbuns como Sangue nas Trilhas e Rodovia 61, Revisitada, são aclamados como obras-primas, refletindo sua habilidade incomparável de capturar a experiência humana em canções. Apesar de ter redefinido a indústria da música, a carreira de Dylan não se resume apenas a prêmios. Trata-se também de como sua arte se traduziu em uma fortuna extraordinária. Renda e patrimônio líquido. Em 2025, seu patrimônio líquido é estimado em cerca de 500 milhões de dólares. Essa fortuna substancial vem de várias fontes.
Uma parte significativa veio da venda de seu catálogo de composições para a Universal Music Publishing Group em 2020, supostamente por 400 milhões de dólares. Além disso, em 2022, ele vendeu suas gravações originais para a Sony Music Entertainment por um valor estimado entre 150 e 200 milhões de dólares. Além desses acordos históricos, as turnês incansáveis de Dylan, especialmente sua turnê Sem Fim, têm sido uma fonte constante de receita. Realizando mais de 3 mil shows desde 1988 com ganhos de 100 mil dólares por apresentação, ele acumulou aproximadamente 300 milhões de dólares com apresentações ao vivo. Os empreendimentos comerciais de Dylan fortalecem ainda mais sua renda. Em 2018, ele cofundou o Heaven's Door Whiskey, unindo sua sensibilidade artística ao empreendedorismo. A marca gera aproximadamente 3,5 milhões de dólares por ano. Mas além dos números, a vida de Dylan é uma mistura fascinante de arte, introspecção e uma presença discreta que mantém os fãs intrigados. Percepções sobre o estilo de vida. Bob Dylan sempre foi uma figura envolta em mistério, mas sua vida oferece um mosaico de facetas intrigantes que retrata um homem profundamente comprometido com sua arte e em constante evolução em suas buscas. Além do palco e do estúdio, as energias criativas de Bob Dylan encontram expressão nas artes visuais. Ele é um pintor talentoso, com exposições que mostram obras frequentemente marcadas pelas mesmas qualidades introspectivas e observacionais de sua música. Suas pinturas oferecem uma janela para sua percepção do mundo, capturando cenas da cultura americana e retratos que ecoam seus temas líricos. No campo da filantropia, Dylan contribuiu para várias causas, frequentemente alinhando-se com suas crenças profundas em justiça social e direitos humanos. Embora mantenha um perfil discreto em relação às suas ações beneficentes, sua participação em eventos como o Live Aid e o apoio a organizações como a Anistia Internacional destacam seu compromisso em causar um impacto positivo. Ao longo de sua carreira, Dylan não foi estranho à controvérsia devido à sua influência. Sua decisão de usar guitarra elétrica no Newport Folk Festival em 1965 foi recebida com críticas de fãs puristas, que viram isso como uma traição às tradições do folk. Ainda assim, esse movimento ousado marcou um momento crucial na história da música, mostrando a disposição de Dylan em desafiar expectativas e ultrapassar limites artísticos. Em termos de preferências pessoais, os gostos de Dylan são tão ecléticos quanto sua discografia. Ele já expressou admiração por uma ampla variedade de gêneros musicais e artistas, desde o folk tradicional até o rock contemporâneo. Sua apreciação pela literatura é evidente, com influências que vão desde poetas clássicos até autores modernos, refletindo a profundidade e amplitude de sua curiosidade intelectual. Quanto ao lazer, Dylan é conhecido por apreciar momentos de solidão, frequentemente se retirando para sua propriedade em Malibu, Califórnia, e mais tarde em outras propriedades. Nos últimos anos, Dylan abraçou a era digital à sua maneira única. Sua presença nas redes sociais, especialmente no X, antigo Twitter, ofereceu aos fãs vislumbres de seus pensamentos e experiências na estrada. Essas postagens, marcadas por sua franqueza e sagacidade, conquistaram uma nova geração de fãs, aproximando o artista enigmático de seu público. Os relacionamentos pessoais de Dylan também marcaram sua vida, inspirando algumas de suas obras mais comoventes. Relacionamentos e conexões. A vida de Bob Dylan foi marcada por relacionamentos que influenciaram sua arte e trajetória. No início dos anos 1960, Dylan teve um envolvimento romântico com Suzy Rótolo, uma artista e ativista política. O relacionamento deles, de 1961 a 1964, teve uma influência profunda na composição de Dylan, inspirando faixas como Não Pense Duas Vezes, Está Tudo Certo e Botas de Couro Espanhol. A presença de Rótolo está imortalizada ao lado de Dylan na icônica capa do seu álbum The Freewheeling Bob Dylan. Após seu relacionamento com Rótolo, Dylan se envolveu com a cantora folk Joan Baez. A parceria deles foi tanto romântica quanto profissional, com Baez desempenhando um papel fundamental ao apresentar Dylan para públicos mais amplos, convidando-o ao palco durante seus shows.
A colaboração deles produziu duetos memoráveis e impactou significativamente o movimento folk dos anos 1960. O primeiro casamento de Dylan foi com Sarah Lowndes em 1965. O casal teve 4 filhos juntos: Jesse, Anna, Samuel e Jacob. Dylan também adotou Maria, filha de Sarah de seu casamento anterior. A união deles durou até 1977 e Sarah é frequentemente citada como a musa das músicas do aclamado álbum de Dylan, Blood on the Tracks. Em 1986, Dylan se casou com Carolyn Dennis, uma cantora que havia trabalhado como sua vocalista de apoio. Eles tiveram uma filha, Desiree Gabrielle Dennis Dylan. Esse casamento permaneceu em grande parte privado e só se tornou público anos depois. O casal se divorciou em 1992. Além de seus relacionamentos românticos, Dylan manteve amizades com vários artistas e músicos. Destacou-se pelo forte vínculo com Johnny Cash, com quem colaborou diversas vezes. O respeito e a admiração mútuos eram evidentes em suas apresentações e gravações juntos. Suas conexões moldaram sua história, e as casas que escolheu refletem as várias facetas de sua personalidade e carreira. Imóveis. As casas de Bob Dylan refletem sua vida multifacetada, cada uma mostrando diferentes capítulos de sua trajetória. Na década de 1960, Bob Dylan morou em uma casa geminada na 242, East 40 e Nona Street, no bairro Turtle Bay, em Manhattan. Esta residência de 5 andares, construída em 1899, tornou-se seu refúgio durante o auge de sua fama. A propriedade conta com 7 lareiras e acesso aos jardins privados de Turtle Bay. Bob Dylan inicialmente alugou a casa do dramaturgo Garson Conan e da atriz Ruth Gordon, antes de comprá-la em 1990 por $1,45 milhão. Ele a vendeu em 2006 por $4,45 milhões. Em dezembro de 2024, a casa voltou ao mercado, listada por $7,25 milhões. Atravessando o Atlântico, Dylan adquiriu a Altmore House nas terras altas da Escócia em 2006. Esta mansão eduardiana de 16 quartos, situada no Parque Nacional de Cairngorms, serviu como um refúgio tranquilo. A propriedade se estende por quase 24 acres e inclui características como uma estufa vitoriana, um pomar e um gramado para croquet. Em dezembro de 2023, Dylan vendeu a casa Altmore por $4.257 milhões aproximadamente, $5,35 milhões. Nos Estados Unidos, acredita-se que Dylan mora principalmente em Point Dume, Malibu, Califórnia. Esta propriedade costeira, seu refúgio principal fora das turnês, oferece privacidade. A propriedade reflete sua preferência por privacidade, servindo como refúgio longe do público. E falando em reflexos, a escolha de veículos de Dylan revela outro lado de sua história, um lado de estilo, praticidade e uma referência às suas origens. Veículos e carros. A afinidade de Bob Dylan por veículos reflete sua carreira eclética e cheia de histórias, com uma coleção que abrange tanto carros clássicos quanto motocicletas. Primeiro, temos a Triumph Tiger 100 de 1964. Essa motocicleta clássica, conhecida por seu estilo e desempenho, era frequentemente vista com Dylan em seus primeiros anos. Depois temos o Ford Mustang conversível de 1966. Esse sedã americano era, segundo relatos, um dos favoritos de Dylan nos anos 1960, incorporando o estilo automotivo daquela época. Em seguida, o Rolls-Royce Silver Dawn, de 1953. Esse modelo destaca o gosto de Dylan por carros americanos discretos, mas clássicos. Não podemos esquecer o Mercedes-Benz Classe E de 2007. Conhecido por seu design icônico e desempenho, essa peça de destaque na coleção de Dylan reflete o estilo de sua época. O Cadillac Escalade é outra joia, um símbolo de luxo e da engenharia americana que se encaixa perfeitamente na coleção de época de Dylan. E, finalmente, a Kombi Volkswagen, um modelo popular entre os colecionadores. A posse desse carro por Dylan está ligada às suas raízes americanas e ao seu histórico musical dos anos 1960.
Mesmo com seu passado lendário, Dylan continua firmemente enraizado no presente, seguindo em constante evolução como artista e ícone cultural. Estilo de vida atual. Aos 83 anos, Bob Dylan segue como uma força dinâmica na música, unindo seu passado lendário aos projetos atuais. No final de 2024, Bob Dylan cativou plateias por toda a Europa, com sua turnê Rough and Rowdy Ways, apresentando performances que mostraram tanto seus clássicos atemporais quanto composições contemporâneas. Notavelmente, durante seu show em Paris em outubro, Bob Dylan voltou a tocar guitarra no palco, um gesto que encantou os fãs e destacou sua conexão duradoura com suas raízes. Olhando para o futuro, Bob Dylan revelou planos para sua turnê de 2025, escolhendo se apresentar em locais intimistas em cidades menos conhecidas. A turnê está programada para começar em 25 de março em Tulsa, Oklahoma, onde fica o centro Bob Dylan, antes de seguir para locais como Wichita, Kansas e Mankato, Minnesota. No universo cinematográfico, a cinebiografia A Complete Unknown tem atraído bastante atenção, relatando os anos transformadores de Dylan desde sua chegada à cidade de Nova York em 1961 até sua apresentação eletrizante no Newport Folk Festival em 1965. A interpretação de Timothée Chalamet como Dylan foi amplamente elogiada, capturando a essência da jornada do jovem trovador. Em uma nota pessoal, Dylan recentemente usou as redes sociais para prestar homenagem ao seu falecido amigo e colaborador Garth Hudson da banda, referindo-se a ele como a verdadeira força motriz por trás do grupo. Esse reconhecimento sincero ressalta os laços profundos e o respeito mútuo compartilhados entre esses músicos lendários. Equilibrando sua agenda incansável de turnês com momentos de reflexão, Dylan continua sendo um exemplo de integridade artística e evolução. Seu compromisso inabalável com sua arte e sua capacidade de tocar o público de diferentes gerações afirmam seu legado duradouro nos anais da história da música. O que você achou mais surpreendente ou esclarecedor neste mergulho profundo na vida de Bob Dylan? Compartilhe seus pensamentos comentando abaixo. Se você gostou deste vídeo, achamos que vai gostar de um desses que estão aparecendo na sua tela agora. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos. Obrigado por assistir.